Olá, amigos do YouTube! Estamos aqui agora para o quarto episódio sobre a Guerra de Troia. No último episódio, vimos que tudo terminou em Afrodite, entre Paris e Helena. Embora Helena estivesse ela dava sinais de que esse relacionamento já tinha algum desgaste. Também não é possível, o marido dela não quer ir para a guerra, que ele mesmo causou. Bom, mas isso já ficou no passado. Vamos para o tema de hoje. Eu começo no canto 4. Nesse canto 4, os deuses estão, mais uma vez, reunidos no Olimpo. E Zeus não resiste em dar uma provocadinha na esposa, em Hera. Ele diz o seguinte: percebo que Afrodite foi muito mais eficiente em defender o seu protegido, Paris, do que você era em ajudar o seu protegido Menelau. Então eu aproveito para comentar com vocês que é claro que essa guerra polarizou também os deuses do Olimpo, né? Alguns eram pró-gregos, outros a favor dos troianos. Então, por exemplo, a favor dos gregos estava em primeiríssimo lugar Hera. Junto com ela, Atena, Poseidon, Hefesto e Hermes. E do lado dos troianos, como não poderia deixar de ser, começamos com Afrodite. Daí, junto de Afrodite estava Apolo, sua irmã gêmea Ártemis e sua mãe Leto, para dizer os principais. Então, como vocês podem observar, essa guerra estava bastante polarizada. Vocês poderiam me perguntar, e Zeus? Do lado de quem estava Zeus? Zeus não fecha de forma completa com nenhum dos lados, mas em algumas passagens a gente percebe, e ele chega a declarar textualmente também para Hera, que ele tem muita simpatia pelos troianos, mas que vai atender à vontade da mulher, quando de fato os gregos caminham para ganhar a guerra. Mas isso ainda vai demorar. Os deuses chegam ao ponto de entrarem eles próprios na guerra. Isso também é um pouco mais para frente. Até agora, como é que eles participam dessa guerra? Eles costumam tomar a forma humana e incentivar um ou outro herói conforme a sua predileção, mas, sobretudo, existe uma forma que é a divindade chegar próxima ao seu protegido e insuflar nele um aporte extra de energia, de furor, eu diria nesse caso de furor bélico. E quando isso acontece, esse herói fica simplesmente imbatível naquele dia, naquele momento. E nós vamos começar o episódio de hoje falando sobre um caso dessa natureza, que é Diomedes. Diomedes é um herói grego, filho de Tideu, e que Palas Atena, quando percebe, porque não esqueçam que Aquiles havia se retirado da guerra, e portanto os gregos não estão se dando muito bem nas batalhas. Então, Palas Atena resolve atuar de forma mais precisa ainda, insuflando esse menos no seu herói Diomedes. O que é menos? Menos é uma palavra que a gente pode traduzir por força, por ira, inclusive, e por furor. Nesse caso, como disse, furor bélico. Só que ela guarda relação com outro termo grego que é mania, que dá justamente no português a nossa mania, mas é uma das palavras gregas para se designar a loucura. Então vejam como, que interessante, mesmo pelo vocabulário, como aquele furor bélico é próximo da loucura, né? Até etimologicamente falando. Diomedes, em posse desse menos, fica impossível. Ele mata um monte de troianos, mas entre eles um troiano de grande importância, que é Pândaro. E quando ele mata Pândaro, aliás, quando se mata alguém na guerra, o próximo momento é despojá-lo de sua armadura e de suas armas, que vão como troféu para aquele que o matou. Então, quando Diomedes vai para fazer isso ao cadáver de Pândaro, Enéas entra para defendê-lo. E quem é Enéas?
Enéas é filho de Afrodite, com um mortal chamado Anquises. Essa história está contada no hino homérico a Afrodite, que é muito interessante, mas uma outra história. Aqui o que é importante é sabermos que Enéas é filho de Afrodite. Por quê? Porque Diomedes, no seu furor bélico, consegue ferir Enéas e o teria matado se a própria deusa não interferisse e começasse a defender o seu filho. Só que Diomedes está impossível. Quando Afrodite pega Enéas e foge com ele, Diomedes começa a persegui-la e a fere no pulso. E nos conta o poeta que o sangue divino, o ícor, escorre do pulso divino de Afrodite. E no susto que a deusa toma, ela deixa cair o filho, mas que é amparado pelo deus Apolo. O que faz Afrodite? Primeiro vejamos o que fará Afrodite e depois voltamos na situação de Apolo protegendo Enéas. Afrodite fica muito assim aflita, acho que ela nunca havia sido ferida antes. Ela corre até Ares e pede o carro emprestado do irmão e amante. E com ele sobe correndo para o Olimpo. Quando ela chega no Olimpo, ela é socorrida por sua mãe, que na versão de Homero, na Ilíada, se chama Dione, e seu pai é o próprio Zeus. E aí ela conta para a mãe o que aconteceu e que ela fora ferida por Diomedes, e Zeus não resiste e faz uma brincadeirinha. Ele diz mais ou menos assim: mas filha, o que fazias no campo de batalha? O seu âmbito é outro, o seu âmbito é desenvolver e promover a paixão entre os casados. E entre outros também. O que fazias lá, não volte. Deixe isso à carga de Ares e de Atena, que são deuses belicosos e afeitos a isso. Bom, contado essa parte, voltemos a Enéas. Apolo está protegendo o herói, só que Diomedes está tão impossível que ele ataca Enéas, mesmo percebendo que Enéas está sendo protegido por Apolo. E ele faz isso durante 3 investidas. E durante as 3 investidas, Apolo protege Enéas com o escudo. Quando ele vai investir a 4ª vez, aí Apolo se manifesta. Ele grita, e eu fico imaginando que é um grito de Apolo, porque esse grito faz com que Diomedes pare. E ele diz assim: não queira, ó Diomedes, pensar como pensam os deuses, porque há um abismo que separa a raça divina da raça humana. E aí Diomedes, recolhe um pouco do seu ímpeto e se afasta, temendo a ira de Apolo. E Apolo pega Enéas e leva para dentro das muralhas de Troia para ser curado pelos seus. E aí, gente, eu vou interromper essa cena de batalhas. Eu poderia contar uma batalha atrás da outra, um herói que está disputando com outro herói de ambos os lados, enfim. Mas eu farei um contraponto a isso, contando uma cena que até me emociona, me comove, que é a despedida do herói Heitor de Andrômaca, sua esposa. O que acontece? Com tudo isso, se passando no campo de batalhas, muitos morrendo, onde está Paris? No seu palácio, ao lado de Helena. E Heitor resolve sair do campo de batalha e mais uma vez vai chamar a atenção do irmão e diz a ele que ele deve imediatamente voltar à guerra, pois ele é simplesmente o causador dessa guerra. E diz mais, se ele não tem vergonha de fazer esse papel, e que se os troianos fossem menos covardes, já teriam matado, porque não é possível essa situação. Feito isso, ele vai procurar a esposa. E aí as servas de Andrômaca contam a ele que ela está muito aflita, chorosa, no alto da torre, buscando olhar embaixo e ver o que acontece na guerra para ter notícias do esposo. E ele corre em direção à torre e quando a Andrômaca vê Heitor se aproximando, ela também corre em direção a ele, eles se abraçam. Ela diz que ela está muito, muito, muito preocupada, porque ele significa tudo para ela, significa o pai, os irmãos, a mãe, o marido,
Porque, na verdade, o seu pai e os seus 7 irmãos já haviam sido mortos por Aquiles. Então, de fato, e a mãe também havia morrido. Então, de fato, Heitor é para ela tudo. E ele diz a ela que ele também está muito preocupado porque ele teme que Troia sucumba. E acima de qualquer outra coisa, acima da preocupação que ele tem com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o povo de Troia, com a própria cidade, ela ocupa o primeiro lugar. Porque ele não consegue imaginá-la tornando-se escrava de um grego. E alguém, quando a visse nessa situação e olhasse para ela, diria: mas não é essa a mulher do valoroso Heitor? Então isso o incomoda acima de qualquer coisa, imaginar a possibilidade dessa situação vir a acontecer. E aí tem uma cena muito bonitinha, uma cena lúdica nesse meio tempo, que é o filhinho deles, Astyanax. Astyanax está no colo de uma serva e Heitor quer pegá-lo, porque é uma espécie, cada vez que ele volta para a batalha, ele não sabe se voltará, então é uma despedida. E ele vai todo amoroso em direção ao filho, mas o filho fica muito assustado com o elmo, né? Com o capacete de Heitor. E aí os dois riem, Andrômaca e Heitor riem, ele tira o capacete e aí sim pega o filho no colo, agrada a criança e depois devolve a criança à ama, né? Só que aí vem a despedida real entre os dois. E é uma despedida muito chorosa, porque Andrômaca está inconformada e pede muito para Heitor que não volte à batalha. É como se eles tivessem realmente a intuição de que aquilo é a derradeira despedida entre os dois. E Heitor diz que, a despeito de tudo que ele sente, ele não pode desconsiderar o seu valor heróico. Ele jamais ficaria bem se ele se retirasse da luta, quando, ainda mais agora, todos precisam tanto dele. E assim eles se despedem e a Andrômaca vai se afastando, mas, conta o poeta, sempre olhando para trás e chorando, e Heitor parte. E essa cena, gente, se torna ainda mais tocante, né? Quando lembramos que mais tarde, numa obra trágica, numa tragédia de Eurípides, chamada As Troianas, ficamos sabendo o destino dessa criança e da própria Andrômaca. Quando a guerra termina, né, ela vai ficar mesmo como espólio de guerra, vai se tornar escrava do filho de Aquiles. E a criança Astyanax, justamente por ser filho de um grande herói, não poderia ser deixado vivo. Porque, claro, quando essa criança crescesse, iria necessariamente querer vingar o pai. Então, ele é jogado do alto das muralhas de Troia. Mas, assim, fazendo um grande resumo, devo dizer que batalhas sucedem a batalhas, né? A luta está cada vez mais ferrenha e os gregos cada vez recuando mais em direção aos seus navios, aos seus acampamentos. E os troianos, liderados justamente por Heitor, avançam. E aí, o que faz Agamêmnon? Ele se lembra de Aquiles e que é justamente o herói que está fazendo toda, ou melhor, a ausência do herói que está fazendo toda a diferença. E manda uma embaixada à tenda de Aquiles e oferece muita coisa, oferece muitos tesouros preciosos, jura que não tocou na Briseida. Lembram da Briseida que ele tomou de Aquiles? Ele manda avisar que ele não tocou, ela está intacta, assim como foi entregue a ele, continua, né? E ainda oferece a Aquiles o casamento de uma de suas filhas com o herói. Mesmo assim, Aquiles diz não, ele continua muito irado e se recusa. E aí Hera percebe que vai precisar agir. Só que isso será assunto do nosso próximo episódio. Qual será a artimanha de Hera para conseguir fazer com que os deuses voltem para a guerra? Por quê? Nesse ínterim, Zeus
tomou uma decisão drástica. Mandou que todos os deuses se retirassem da batalha e deixassem os heróis por conta própria. E isso está sendo muito desfavorável aos gregos protegidos de Hera. Então, aguardem para saber o que fará Hera para reverter a situação. Até a próxima terça, até o 5º episódio.